Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e todos os municípios do Amazonas, o programa Panorama Jurídico. E você já pode participar pelos telefones e pelas redes sociais. A reforma trabalhista valoriza a negociação coletiva e individual. Ela aponta temas que, uma vez negociados, a Justiça do Trabalho não poderá modificá-los no contrato de trabalho. É uma inversão do que ocorre hoje. Neste ponto, diminuiu a incerteza jurídica dos contratos. Com a reforma, houve o fim do acerto informal. Todo mundo conhece alguém que pediu para ser mandado embora, fazendo um acordo informal com o empregador. Esse jeitinho, que geralmente envolve a devolução da multa sobre o saldo do FGTS por parte do empregado, está com os dias contados. O novo texto da CLT permite que patrão e empregado, de comum acordo, possam extinguir o contrato de trabalho. O trabalhador terá direito a movimentar 80% do saldo do FGTS, mas não receberá o seguro-desemprego. A empresa, por sua vez, precisa pagar metade do aviso prévio e metade da multa sobre o depósito do fundo de garantia, ou seja, 20%. A reforma trabalhista propôs mudanças na lógica da relação trabalhista e algumas delas vão impactar diretamente a sua vida. Por exemplo, fatiamento de férias, horas extras e novos tipos de jornada de trabalho. São algumas dessas propostas, mas tem muita coisa nova na consolidação das leis do trabalho. Com a reforma trabalhista, surgiram novos tipos de jornadas. O brasileiro poderá ter dois tipos de jornada de trabalho regulamentadas: o teletrabalho ou home office e a jornada intermitente, em que o trabalhador recebe por mais hora e não a jornada fixa. No caso do teletrabalho, a proposta normatiza os critérios para se trabalhar em casa. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Competidores disputam o Hexatlon Brasil. Vamos conhecer. O campeão olímpico de vôlei, o Super Giba. Dani Hipólito, ginasta olímpica. Das ondas gigantes, o surfista Pedro Scooby. Bettina Schmidt, modelo e ex-jogadora de vôlei. O maior patinador artístico brasileiro, Marcel Sturmer. Dia 25 começa o maior reality de resistência da TV. Hexatlon Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E você já pode participar por meio dos telefones e redes sociais. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o juiz federal do trabalho, Dr. Adilson Maciel Dantas, atualmente convocado para exercer a função de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Nosso entrevistado vai dar muitas dicas importantes sobre a reforma trabalhista para o empregador e para o empregado. Fique atento, porque esse assunto é interessantíssimo. As novas regras trabalhistas, muitas pessoas têm dúvidas ainda e vai ser muito importante para todos, no geral, tanto para o trabalhador, para o empregador. Bom dia, doutor. Obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui.
E hoje nós queremos contar com a sua contribuição sobre esse tema polêmico que está realmente causando muitas dúvidas na cabeça de trabalhadores e empregadores. Eu gostaria inicialmente de saber o seguinte: em linhas gerais, como que o senhor está vendo essa reforma trabalhista? Isso é uma coisa positiva para o trabalhador, para o empregador? Um resumo disso aí, o que o senhor diria para o nosso público de casa? Primeiramente, muito bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite de participar do Panorama Jurídico. Eu costumo dizer, doutor Eliezer, sobre essa reforma trabalhista, duas coisas, uma séria e uma jocosa. A séria é que nós vamos passar, como o senhor bem falou, pelo menos, nós operadores do direito, vamos passar pelo menos uns 2 ou 3 anos ainda tateando no escuro, procurando dar uma interpretação que seja a mais correta possível do ideal de justiça para alguns dispositivos da nova CLT que tiveram uma redação muito obscura, eles têm um significado muito obscuro e que vão precisar, né, de uma interpretação muito firme, muito sólida dos intérpretes da lei, até porque a nova CLT ela também trava em vários aspectos, né, a possibilidade de interpretação. A brincadeira que eu costumo falar sobre essa nova legislação é de que se dizia que a lei trabalhista era um grande galinheiro, né? E aí resolveram reformar o galinheiro. Chamaram como arquiteta a raposa, botaram como engenheira a mucura e como mestre de obras para executar o serviço botaram a jiboia. Então o senhor imagina que as galinhas não ficaram numa situação muito confortável, né? Ela foi favorável à reforma? Foi amplamente favorável aos empregadores, não há a menor dúvida disso. É claríssima, né, a nova CLT no sentido de favorecer o empresariado. Doutor, como ficam os contratos em vigor com essa nova legislação? O empresário vai poder alterar normalmente quando entrar em vigor essa nova regra? Ou ele tem que ter um certo critério, um certo cuidado com os contratos que já estão em vigência, que já estão em vigor, com aqueles novos, a partir da reforma que vai entrar em vigor em novembro? Veja bem, nós vamos ter que observar algumas situações muito particulares, algumas situações individuais dos empregados. Um empregado, por exemplo, que hoje é detentor de uma função de confiança há mais de 10 anos, nos termos da súmula 372 do TST, ele tem direito à incorporação dessa gratificação nos seus vencimentos. A partir de novembro, com a nova lei, isso deixa de existir. A pergunta que se faz é: permanecendo o empregado ainda em novembro, recebendo essa gratificação, a empresa pode suprimi-la? Entendo eu particularmente que não. Por quê? Porque hoje, ao tempo da lei que está em vigor, ele já tem direito a essa incorporação da gratificação, né, nos termos da súmula 372 do TST. O que acontece? Os contratos que estão em vigor e os empregados ainda não adquiriram determinados direitos que a legislação hoje assegura, esses sim serão objeto de modificação. Agora nós temos, por exemplo, uma dúvida, né? Eu não digo uma dúvida, mas há pelo menos uma questão controvertida. A jornada de 12 por 36, que antes ela só existia mediante negociação coletiva, hoje ela passa a existir de maneira formal na própria CLT. Na jornada de 12 por 36, o empregado que avança, prorroga o seu trabalho depois das 22 horas, ele passa a receber adicional noturno. Muito bem. A nova lei já vem me dizendo que na jornada de 12 por 36, a remuneração já engloba o repouso semanal remunerado, o trabalho em feriados e a prorrogação do horário noturno. Então, hoje eu tenho um empregado que trabalha em 12 por 36, e se ele trabalha do meio-dia à meia-noite, entre 22 e meia-noite, ele passa a receber adicional noturno. Com a edição da nova lei, ou melhor, com a vigência da nova lei, isso deixa de existir. Poderá haver essa supressão, uma vez que ele já recebe, vai deixar de receber o direito? Essa vai ser uma questão controvertida. Penso eu que sim, vai poder haver
a supressão. Então, dentro daquilo que não estiver consolidado como um direito individual do empregado, o empregador vai sim poder aplicar de maneira plena as novas disposições da CLT a vigorar a partir agora de novembro. Ah, perfeito. Qual é a sua opinião sobre a questão das mudanças que houveram quando entrar em vigor, lógico, sobre as horas extras, horário de itinério, questão de o trabalhador e fica à disposição da empresa, quando ele vai trocar o uniforme, como é que fica essa questão agora, na sua interpretação? Vamos analisar isso aí sob dois pontos de vista, tá? Um fático e o outro jurídico. Hora extra é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela proporciona para o empregado uma renda um pouco maior no final do mês, ela vai, ao longo do tempo, pela sua repetição, ela vai produzir no empregado um desgaste físico, um abalo à sua saúde maior do que naquele empregado que somente cumpre a jornada legal. Existem países europeus, por exemplo, em que é terminantemente proibida a prática da hora extra, salvo em situações absolutamente excepcionais. Aqui no Brasil, nós temos, pela nossa legislação, uma jornada que seria a máxima de 8 horas por dia e permitidas até 2 horas extras. Mas aí eu tenho uma jornada de 12 por 36, que já começa afastando isso aí, né? Então, veja bem, praticar hora extra deveria ser exceção. E em algumas atividades aqui no Brasil é regra. E o empregado que se vê recompensado financeiramente pela prática daquela jornada extraordinária vai se ver prejudicado na sua saúde, na sua condição física, dentro de não muito tempo. Vamos lá em relação à questão da hora em itinério, né? Tempo de deslocamento. Quando se disse que isso não entra no cômputo da jornada de trabalho, não é tempo à disposição do empregador, se pensou evidentemente no sul, no sudeste, no centro-oeste do país, mas não se olhou aqui para a região norte. Nós sabemos, por exemplo, que existem empresas localizadas em municípios fora daqui de Manaus, onde o deslocamento do empregado do seu local de residência ou ainda da base onde ele apanha a condução até chegar ao posto de trabalho é mais de 1 hora. Como é que esse tempo não pode ser considerado como tempo à disposição do empregador? Então isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso tem que ser, evidentemente, remunerado, porque está roubando do empregado um tempo que ele poderia passar com a família dele, um tempo que ele poderia dedicar ao seu lazer, a uma atividade personalíssima. Mas eu creio que essa questão, o TST vai corrigir isso aí através de alguma súmula, porque realmente eles não podem generalizar uma situação dessa com a questão geográfica do país, que é muito diferente, e não foi analisado cada ponto, a cidade de Manaus, no estado do Amazonas, Rio Grande do Sul, como o senhor bem colocou, cada região é diferente da outra. Aqui nós temos realmente locais distantes, quando o trabalhador chega na empresa e já está viajando a 1 hora a caminho do local de trabalho. Exatamente. Agora, desculpe, doutor, mas ainda vamos enfrentar um outro problema. O artigo 8º da nova CLT, ele diz que é vedado aos tribunais editarem súmulas ou orientações jurisprudenciais restringindo ou criando direitos. Então, assim, no caso da hora em itinério, da hora de deslocamento, a lei é expressa dizer, não é considerada como extra. Então, o TST, lamentavelmente, vai estar tangido por uma disposição da própria lei que o impede de criar qualquer disposição nesse sentido. É verdade, porque o texto é claro, é taxativo, né? Lamentavelmente. Ele não é interpretativo, não, ele define não permite mesmo, interpretação, ele definiu a questão e ponto. Professor, permita-me dizer claro, assim, fica à vontade. Eu queria que o senhor desse uma luz aqui para o nosso público de casa sobre essa questão dos honorários advocatícios, tanto para o trabalhador como para o empregador, que inclusive há uma semana atrás
o Procurador-Geral da República, o Janot, Rodrigo Janot, ele entrou com uma ADIM, com uma ação direta de inconstitucionalidade, arguindo esse ponto aí, questão da sucumbência dos honorários. Como o senhor está vendo esse aspecto desses honorários, que o trabalhador muitas vezes possa ser obrigado a pagar? O senhor vê isso como inconstitucional? E sobre outros aspectos também, eu queria que o senhor fizesse uma abordagem mais ampla sobre essa possibilidade do trabalhador ter que pagar honorários, ter que pagar uma perícia, enfim. Como que o senhor está visualizando essa questão aí? Eu acho, eu penso que é manifestamente inconstitucional a disposição da CLT que atribui o pagamento de custas e de honorários advocatícios e perícia, depósitos periciais, para aquele que é detentor dos benefícios da justiça gratuita, porque senão não faz o menor sentido. Como é que eu tenho uma lei que me garante estar em juízo sem correr o risco de ver o meu patrimônio, que já é nada? Até porque hoje se fala de hipossuficiente. Antigamente se dizia pobre mesmo. Você ia ao Ministério do Trabalho e pegava um atestado de pobreza. Pobreza mesmo, né? O nome era exatamente atestado de pobreza. Hoje você faz uma declaração de hipossuficiência econômica. Então, se eu sou considerado pela Justiça como incapaz de fazer face às despesas econômicas que podem advir daquele processo, como é que eu posso vir a ser condenado a pagar honorários advocatícios e perícia? Isso é realmente um absurdo. É porque devia pelo menos excluir os hipossuficientes, as pessoas que realmente não têm condição, mas normalmente o trabalhador que vai ali na justiça, ele é hipossuficiente porque ele está desempregado, né? Exatamente. Então fica difícil de distinguir, né? Essa é a regra, Essa é a regra. Se fala muito, por exemplo, que a Justiça do Trabalho é pródiga em conceder benefícios de justiça gratuita. Não é. É porque a Justiça do Trabalho, ela é, lamentavelmente, a justiça daquele que está sem trabalho. Ela é fundamentalmente isso, porque quem tem trabalho dificilmente vai pleitear em juízo porque tem medo de perdê-lo. Porque a retaliação vem de forma imediata pelo empregador. Então ela é a justiça de quem está fundamentalmente sem trabalho, sem fonte de renda. Se eu não tenho renda, eu estou fazendo bico, eu estou me virando de tudo quanto é jeito para poder sobreviver, como é que eu vou poder pagar honorários advocatícios para outra parte? Por conta do entendimento do magistrado. O meu direito poderia ser até muito claro, mas o magistrado entendeu dentro do seu convencimento motivado, entendeu que eu não tenho direito, aquilo ali. Como é que eu vou pagar honorários advocatícios? Agora, existe o outro lado da moeda, Quando se impõe a condenação em honorários, aí eu já não estou mais falando do hipossuficiente econômico, eu estou falando da condenação em honorários advocatícios de um modo geral. Quando se põe a condenação em honorários de sucumbência, isso vai servir de freio para algumas demandas que protelatórias, são... algumas atitudes que são protelatórias e para algumas demandas que são manifestamente exageradas. Alguns pedidos que são absolutamente desproporcionais ao fato que o enseja. Vou dar um exemplo. O trabalhador, em um acidente de trabalho, ele perdeu a polpa do dedo mínimo, só a polpa, a digital. Ele ficou sem a digital aqui do dedo mínimo esquerdo. Ele é destro. Ele pleiteou na justiça uma indenização por danos morais na ordem de R$750 mil. É um pedido absolutamente fora de razoabilidade. Incoerente, é verdade. É absolutamente fora de coerência. Então, a condenação em honorários, penso eu, sobre a sucumbência, ou seja, sobre aquilo que ele não ganhou, vai servir de freio também para que as reclamatórias se amoldem a um patamar de razoabilidade maior. Então, assim, a reforma, eu fiz a brincadeira com a mucura, a raposa e a jiboia, mas a reforma, ela teve um objetivo também muito claro, foi diminuir
colocar freios nessas demandas absurdas que, por vezes, chegam ao judiciário trabalhista. Então, a condenação em honorários, ela tem esse recado claro para quem vai postular em juízo, né, uma indenização, seja patrimonial, extrapatrimonial, não exagere, porque o seu exagero, aquilo que ficar fora de proporcionalidade, né, você pode vir a ser condenado a pagar honorários de sucumbência. Agora, entramos aí num outro mundo escuro. O que é a razoabilidade? Para mim é uma coisa, para o senhor pode ser outra, para o membro do tribunal pode ser outra. Como esse exemplo que o senhor deu, o cara perdeu suas digitais daqui da falange, não foi nem um pedaço da falange, foi só as digitais. Não, só a digital. Pedir 700 mil, isso daí é um absurdo realmente, né? Sem dúvida. Se ele tivesse pedido 5 mil reais, ainda seria um razoável ainda, né? Pelo trauma, né? Eu pedisse 10 mil reais pelo trauma, a possibilidade de perder o dedo inteiro, né? Se bem que tem gente que perde o dedo inteiro e se dá bem na vida depois, né? Depois de alguns anos. Mas assim, o trauma e tal, 10 mil reais, acho que seria um valor até razoável para se pedir, mas 750 mil... Não, fica um negócio já fora do qualquer patamar. Fora do patamar. Então, como eu disse, essa questão dos honorários, o recado que a lei dá foi claro, não exagere. Né? Não exagere. Serve também para a parte contrária, para a parte reclamada, para o réu, serve também como aviso que manobras protelatórias podem ensejar a condenação em dano processual. Né? E aí vai pagar honorários também, né, para a parte adversa. Então, pelo menos teve essa preocupação, né? Botou uma luz bonitinha. Um equilíbrio para ambas as partes. Né? Botou uma luz bonitinha no meio do galinheiro que foi reformado. Vamos voltar aqui à nossa figura. Né? Doutor, tem uma questão também que é muito interessante, está sendo muito debatida isso aí. Os sindicatos, eles estão muito preocupados porque eles tinham habitualmente uma receita que os trabalhadores eram obrigados a contribuir com a taxa sindical, e agora com a nova lei da reforma trabalhista, o trabalhador ele tem a opção de contribuir, ele não é obrigado, não é isso? Então, eu lhe pergunto o seguinte, isso não é um contrassenso? Por exemplo, a reforma diz que os acordos podem ser feitos e tal, que prevalecem sobre a lei, mas enfraqueceu o sindicato. O sindicato ficou sem receita para gerir com mais tranquilidade. Isso não ficou uma coisa meia em contradição com a realidade do que vai ser exigido? Como é que o sindicato vai proteger o trabalhador se ele não tem nem como se erguer melhor, porque ele ficou sem a receita que ele tinha mensalmente? Doutor Eliezer, eu vou ser muito franco nesse aspecto. Se houve um ponto positivo dessa reforma, foi exatamente o fim da contribuição sindical compulsória. Aliás, é engraçado que contribuição compulsória já é esquisito o nome em si, né? Porque era imposto sindical. Mas como imposto é uma palavra feia, né, virou contribuição. Contribuição, no meu modo de entender, é aquilo que eu posso oferecer ou não. Mas aqui, no caso dos sindicatos, era uma contribuição obrigatória. Obrigatória. Muito bem. Então eu dava um dia de trabalho, né, em favor do sindicato. Aí eu lhe pergunto, qual é o papel que vários sindicatos desenvolviam na defesa dos interesses dos seus empregados? Nenhum. Grandes sindicatos se acomodaram com aquela receita anual e receita volumosa em alguns casos, diga-se de passagem, e somente aquela contribuição poderia gerir todas as despesas do sindicato e poderia permitir que a diretoria ficasse lá boletada nos seus cargos sem fazer uma defesa efetiva dos direitos dos trabalhadores. Quando eu falo direito efetivo dos trabalhadores, defesa efetiva, não é colocar, né, um veículo com alto-falante para a porta de uma empresa e fazer discurso, né, com palavra repetida, com chavões, etc. Não. Não é colocar um clube à disposição, né, do empregado e
passa a cobrar desde a hora que ele põe o pé para dentro, né? Para ele respirar, ele tem que pagar tudo, né, ali dentro. Eu acho que não é assim que a banda toca. O sindicato, a partir de agora, os sindicatos, a partir de agora, eles vão ter que efetivamente provar a que vieram. Vão precisar renovar os seus quadros, vão precisar sair da zona de conforto e vão precisar convencer o trabalhador de que o trabalho por eles desenvolvido está sendo efetivo, eficiente, eficaz e que poderá garantir ao trabalhador uma qualidade melhor de condição de trabalho na hora em que for feita a negociação coletiva. Sem dúvida nenhuma, digo isso, é opinião própria, né, mas digo isso sem medo de estar errado. Há uma acomodação muito grande por parte dos sindicatos, de um modo geral. O término do imposto sindical faz com que essa zona de conforto seja quebrada e obrigue cada membro da diretoria a efetivamente mostrar a bandeira em defesa do seu associado, porque isso vale tanto para empresário quanto para empregado, né? Vale para que cada membro de diretoria mostre a bandeira da defesa do seu associado e por ele lute. Então eu acho certo, eu acho que isso aí é um estímulo ao fortalecimento do sindicato. Eu não vejo isso como uma quebra no poder do sindicato, não. Eu acho que estimula os sindicatos a renovarem os seus quadros e buscarem aqueles que efetivamente estão comprometidos com a defesa dos interesses dos seus representados. Eu acho importante ouvirmos uma opinião como essa sua, porque ela entra em conflito com muitas outras opiniões de sindicalistas. Não tenho a menor dúvida. Que dá um equilíbrio nas opiniões e, de repente, tem coerência no que o senhor falou. Então, é importante que as pessoas reflitam um pouco sobre tudo isso aí. Professor, nós estamos já na reta final. Então, quem chegou nesse momento agora, quem acabou de ligar o televisor, que não assistiu o início da entrevista, estou aqui entrevistando o doutor Adilson Maciel Dantas. Ele é juiz federal do trabalho, está gentilmente nos dando uma aula sobre as novas regras trabalhistas. Todos sabem que a legislação trabalhista mudou radicalmente e se você não ficar atento a todas as explicações, você vai ficar muito ausente das realidades, das questões do dia a dia. Bom, quem não assistiu o início do programa, como eu falei, a entrevista, você pode assistir no portal do Holanda, você acessa no YouTube, através do meu blog. Logo depois do programa agora, o programa vai estar completo, na íntegra, no portal do Holanda, você assiste lá pelo meu blog. Bom, professor, nós gostaríamos de pedir as suas considerações finais, mas se eu puder, uma breve explicação. Continuou possível, sem dúvida nenhuma. O desvio de função é mais claro de ser, mais fácil de ser comprovado, né? Porque na verdade o desvio é você ser contratado para fazer uma coisa e você fazer outra diferente daquela para a qual você foi contratado. O acúmulo é você exercer a atividade para a qual foi contratado e ainda exercer outras. Veja bem, o que acontece? Outro recado dado pela nova legislação. Vamos parar com o abuso, porque o instituto do acúmulo de função, a figura do acúmulo de função, virou uma figura abusiva no meio do judiciário trabalhista. Você vê, por exemplo, eu tive uma reclamatória, analisei uma reclamatória onde uma pessoa que foi contratada como cozinheira, ela queria acúmulo de função, recebeu um plus salarial por acúmulo de função, porque ela tinha que cortar carne, e porque ela cortava carne, ela era também açougueira. Aí eu lhe pergunto qual é a cozinheira que não corta carne. Então, a função compatível. Então, o que a lei está me dizendo é, os contratos, né, podem definir de maneira clara quais são as atividades, e eu acho que isso tem realmente que ficar muito claro. Definir de maneira clara quais são as atividades que vão ser desempenhadas por aquele empregado. Olha, você, desde que compatível com a sua condição pessoal, evidentemente. Você é secretária, mas se for necessário, você vai abrir a porta aqui, você vai atender o cliente, você vai manter o seu ambiente de trabalho, né, sempre limpo, você vai passar um paninho na sua mesa aqui para não deixar acumular poeira. Então, essas situações hoje
hoje estão virando sempre objeto de demanda na Justiça do Trabalho como um acúmulo. E, na verdade, são atividades que, penso eu, são compatíveis com a condição do empregado. Telefonista, recepcionista. Exatamente. Né? São todas questões, são todas atividades que estão envolvidas no complexo de atividades daquele cargo. E o contrato pode e deve definir isso de maneira bem clara. Doutor Adilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Muitíssimo obrigado a todos que trabalham, a sua equipe lá. Hoje o senhor esteve aqui gentilmente conosco para nos dar essa grande colaboração. E o programa Panorama Jurídico de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a todos que participaram pelos telefones, pelas redes sociais. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.